Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos então continuar as nossas aulas. Estamos na segunda aula do nono ano do ensino médio na disciplina de matemática. Então vamos à nossa apresentação. Então, meu nome é Antônio Eduardo, eu sou professor da disciplina de matemática. Então essa aqui é a nossa abertura, né? Então vamos iniciar a nossa aula. Então a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre análise combinatória. A análise combinatória ou combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Então a gente não vai estudar toda a parte de análise combinatória, dá apenas algumas e realizar alguns exercícios, certo? Então vamos lá. Análise combinatória. Então, para iniciar o conceito de análise combinatória, a gente tem que saber de imediato é o princípio fundamental da contagem. Se um experimento é composto por eventos, sejam eles A, B, C, D, Z, e cada evento pode ter NA, NB, NT, N diferentes resultados diferentes, então total de resultados possíveis, ou seja, a sequência de resultados dos eventos para experimento é dado por N de A vezes o N de B, N de C e assim sucessivamente até o N de Z. Isso nada mais é que a multiplicação de todas as possibilidades de cada evento. Então pega a possibilidade de A vezes a possibilidade de B e assim sucessivamente. Outro fator importante que a gente tem que saber para análise combinatória, para introduzir o conteúdo de análise combinatória, é o conceito de fatorial. Então, seja n um número natural maior ou igual a 2. Então, definimos o fatorial de n como n, esse sinal de exclamação, que é o fatorial na matemática, é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar a 1. Então, o que significa o fatorial? É você multiplicar o n, que é o número do fatorial, vezes os seus antecessores. Quem que é o antecessor de n? N menos 1. Que é o antecessor de n menos 1? N menos 1 menos 1, que é menos 2. Até chegar ao número 1. Então, por exemplo, a gente vai calcular aqui. Vamos calcular então o fatorial de 5. 5 fatorial é igual a 5 vezes. Quem que é o antecessor de 1? De 5, quer dizer, n menos 1. Se meu n é 5, 5 menos 1, 4. Depois, 3, 2 e 1. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Fatorial de 3. 3 vezes seu antecessor e vezes o antecessor de 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, o fatorial de 3 é o 6. Então, esse conceito é muito importante dentro do conceito de análise combinatória e também do princípio fundamental da contagem. Porque ele fala que n é um número natural maior ou igual a que 2. Quando n for 0 ou 1, a gente tem algumas definições já pré-definidas, que são tanto fatorial de 0 quanto fatorial de 1, ambos são iguais a 1. Então essas duas preposições a gente vai tomar como definições já verdadeiras. E a partir dos demais a gente só precisa calcular. Então 0 fatorial vai ser sempre igual a 1, e 1 fatorial é o próprio 1, obviamente, né, porque a gente começa no n aqui e vai até 1, como só tem 1, vai ficar o próprio 1. O 0 fatorial é que é mais, talvez difícil de ver, mas a gente vai deixar ele como uma proposição pré-definida, como eu disse, tomada como verdadeira, certo? Então, esses dois princípios dentro da análise combinatória são os mais importantes para o início do conteúdo. O princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, e o conceito de fatorial de um número
maior ou igual a que 2, e essas duas definições tidas como definições verdadeiras, certo? Vamos para o próximo, então. Agora a gente vai entrar dentro do conceito mesmo de análise combinatória. O primeiro conceito que a gente vai entrar é o conceito de arranjo. Então, primeiro a gente tem um arranjo com repetição. Em diversos problemas, queremos descobrir os diferentes resultados possíveis para um experimento, referente a um único evento ou ação, que tem N resultados possíveis, porém repetido K vezes. Por exemplo, jogar uma moeda, que tem 2 resultados possíveis por 5 vezes consecutivas. Se a ordem dos resultados importa, chamamos a sequência de resultados de arranjos. Se a ordem não importa, chamamos a sequência de resultados de combinação. Então, arranjos com repetição nada mais é que uma sequência de resultados onde, como diz aqui, a ordem dos resultados importa para a mudança no final. Ou seja, nós estamos um número é formado por uma sequência de algarismos, e a ordem dos algarismos vai importar no resultado do número. Se eu pegar o número 121, 123, por exemplo, ele é diferente do 321, como é diferente do 213, e assim sucessivamente. Então, a ordem dos resultados, dos eventos, vai importar para aquilo que eu estou querendo calcular, certo? É isso que é um arranjo. Os arranjos, portanto, são a sequência de resultados onde a ordem importa, certo? Então, a ordem no arranjo, ela importa e ela é considerada. Por exemplo, um resultado do tipo ABC é diferente do resultado do tipo ACB. Como eu disse, o número 123 é diferente do 321. O número 123 ele vai ser diferente do 321. Assim como ele vai ser diferente do 213, por exemplo, certo? Então a ordem vai importar aqui uma diferença do nosso resultado. Considerando que possa haver repetição nos resultados, o número total de arranjos de N elementos com K elementos em cada sequência é dado por. Então a gente vai tomar um arranjo de N elementos tomado KK. Certo? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, uma corrida. A gente tem 10 competidores para a gente formar o pódio. Então, qual que é a ordem que a gente pode tomar o pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar? Mais ou menos isso. Então, a gente vai ter 10 competidores, que é o N, tomado de KK, ou seja, de 3 em 3. Então, a gente vai formar vários pódios diferentes com 3 pessoas, com a ordem importante, que é o primeiro, segundo e terceiro lugar, com os 10 competidores, certo? Observe, essa fórmula só é válida quando pode haver repetição de elementos. Então, o exemplo que eu dei acima é só para retratar aquilo que a gente tinha aqui em cima, certo? Onde os números não se repetiam. Mas aqui a gente pode pegar essa fórmula só é válida quando pode haver repetição de elementos. Por exemplo, o nosso número de telefone. Nosso número de telefone é formado atualmente, na maioria dos lugares, por 9 números. Então, os 9 números eles podem se repetir indefinidamente, né? Eu posso ter o número de telefone 999 9 vezes. Eu posso ter número 2 3 vezes, número 5 2 e assim, infinitamente, né? Então, essa fórmula é dada para casos onde pode haver repetição dos elementos. No caso do telefone, no número de telefone, a repetição dos algarismos. Nas placas de veículos, por exemplo, trata-se da quantidade de placas possíveis que podemos formar, levando em consideração que elas possuem 3 letras e 4 números, e que as letras e os números podem se repetir. Então a gente tem aqui a placa antiga, que ainda é utilizada por alguns carros, né, onde tinham 3 letras e 4 números. A gente mudou para essa atual da Mercosul, onde a gente tem 4 letras, né, e 3 números, né, ao contrário. Aqui eu tinha 3 letras e aqui eu tenho 4. Aqui eu tinha 4 números e agora eu tenho 3 números. Então,
Será que tem alguma coisa, algum conceito matemático por trás dessa mudança, por trás da adoção dessa placa ao invés dessa, mãe? Primeiro que essa aqui é uma nacional, essa aqui é uma placa da parte do continente sul-americano, né, adotada pela Mercosul, que é formado pelos países sul-americanos. Então o que mudou dessa placa para essa? Vamos calcular a quantidade de placas possíveis para essa daqui. Então vamos calcular aqui. Então, quem vai mudar vai ser eu. Se eu não vou calcular agora, depois eu volto para a gente calcular. Vamos aprender o conceito primeiro. Então aqui eu tinha 4 números. A gente sabe que os números, 4 algarismos. Os algarismos a gente sabe que tem de 0 a 9. Então eu tenho 9 possibilidades. Vou colocar aqui. 0, 0 a 9. Então eu tenho 9 possibilidades. E de números, de letras. Então de letras eu vou ter de A, a Z. Ou seja, eu tenho 26 possibilidades, se eu não me engano. 26 possibilidades. A gente vê mais pra frente que a quantidade de placas possíveis nada mais é que a multiplicação das possibilidades aqui dentro desses eventos aqui que podem ocorrer. E aqui desse lado a gente vai ter o que então? A gente vai ter no algarismo de 0 a 9, possibilidades. E aqui a gente vai ter novamente de A a Z 26 possibilidades, certo? Qual que é a diferença dessa placa para essa quantidade de números e letras? Então aqui, de 0 a 9, com os números, quantos números eu tinha? Eu tinha 4 números. Então eu tinha 4 números. E aqui eu tinha 26, eu tinha 3 letras. E aqui nessa eu tenho o quê? Então aqui nessa eu vou ter, ao invés de 4 números, eu vou ter 3 números. E aqui nas letras eu vou ter 4 letras. Deixa eu ver mais pra frente que a quantidade de placas comparada da antiga com a da Mercosul, com a adotada pelo Brasil e com pela Mercosul, que agora também vai ser adotada pelo Brasil, né, já é adotada, o número de placas aumentou consideravelmente. Você vai ver que o número de placas, na verdade, ele teve um aumento de 2,6. O número de placas ele foi multiplicado em 2,6. Dá pra perceber? Certo? Oh, perdão, aqui é 10 possibilidades, né? 0, 9, aqui 10 possibilidades. Se a gente contar o 0 também pode ser contado. Então o número de placas aumentou, multiplicado de 2,6 de cá para a Mercosul, certo? Então é isso que está por trás dessa mudança de placa, né? O conceito de arranjo com repetição, certo? Mas depois a gente vai poder calcular a quantidade de placas desses dois formatos, para ver o quanto que aumentou realmente, certo? Vamos para o próximo então. Então a gente já viu o arranjo com repetição, onde os resultados podem se repetir, né? Os algarismos, a letra, os eventos, né, podem se repetir. Agora que tem um arranjo sem repetição. Considerando agora que não pode haver repetição de elementos nos resultados, ou seja, em cada realização de evento, eliminamos o resultado obtido no evento anterior. Por exemplo, tirar 3 bolas numeradas de uma urna sem reposição. Então tem uma urna com 3 bolas, com vários números, cada bola com um número, né, diferente das outras. E eu vou tirar uma bola, vou deixar ela para fora, depois eu vou lá e tiro outra bola com outro número. Então é isso que acontece.
O número total de arranjos de n elementos, com k elementos em cada sequência, arranjos de n elementos tomados k a k, é dado por, então, a n, n de k é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Esse n menos k fatorial nada mais é do que tirar a repetição que a gente poderia ter, certo? Observe, essa fórmula só é válida quando não há repetição de elementos, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo para a gente poder calcular. Para acessar um site, cada usuário cria uma senha com 4 algarismos, todos distintos entre si. Então, o número de senhas possíveis que esse site admite é igual a... Sabemos que existem 10 algarismos possíveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, calcularemos o arranjo simples de 10 algarismos tomados de 4 em 4. Lembrando que todos distintos, ou seja, se todos distintos nada mais é que sem repetição, ou seja, os algarismos não podem se repetir. Então, a gente vai tomar, então aqui tem 10 algarismos, vai ser um arranjo de 10 algarismos de 5 em 5. Ou seja, a gente vai pegar 5 números diferentes para formar essa senha. Esses algarismos são de 0 a 9, certo? Sabemos que existem 10 algarismos possíveis. Então, calculemos o arranjo simples de 10 algarismos tomados de 4 em 4. Então, a gente vai calcular números com 4 algarismos distintos. Então, o nosso arranjo vai ser 10 fatorial, 10 em cima sempre é o total de possibilidades para o nosso evento, ou seja, dos números. Então, é 10 fatorial, como está na fórmula aqui, né? N fatorial. Embaixo, 10 vezes o K, que é aquele que a gente está tomando, né? De 4 em 4 algarismos, que é o número de algarismos da 100. Então, 10 menos 4 fatorial. 10 menos 4 entre parênteses e o resultado fatorial. Então a gente vai ter em cima 10 fatorial, embaixo 6 fatorial. Certo? 10 menos 4 é 6, 6 fatorial. Então o que é o fatorial de um número? É o número vezes os seus antecessores. Então 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 e assim sucessivamente. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 8, vezes 1. Aqui, para ser mais rápido a nossa conta, a gente já parou em 6 fatorial, porque é o número que está embaixo, aqui no nosso denominador. Então 6 fatorial, 6 fatorial também. Como está tudo multiplicando tanto em cima quanto embaixo, a gente pode cancelar os chamados fatores comuns. Então 6 fatorial é comum com 6 fatorial. Por quê? Eu teria aqui em cima vezes 6 e a continuação. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui embaixo também, porque 6 fatorial é igual em cima. Então, teria 6 e continuando. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como é tudo multiplicação, a gente pode cancelar os fatores em comum, certo? Então, a gente vai cancelar o 6 fatorial com o 6 fatorial. O que vai sobrar, então, embaixo? 1. Então, vai sobrar somente o nosso numerador. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é 540. Tudo bem? Então, essa é a resolução desse exemplo. A gente tem um usuário que vai criar uma senha com 4 algarismos, todos diferentes entre si. Então, o número de senhas possíveis para esse usuário, nessas condições, é 5.040 possibilidades. Então, existem 5.040 senhas diferentes de 4 números, todos distintos entre si, certo? Então, a gente pode ver que há muitas possibilidades de senha, certo? Então, vamos para o próximo. Então, depois de arranjo, vem que vai tomar como conceito agora permutação. Então, as permutações são um tipo de específicos de arranjo. Quando não há repetição, assim como o arranjo que não pode haver repetição, e o número de elementos a serem tomados para compor o resultado é igual ao número de elementos existentes no conjunto. Então, se eu tenho 10 algarismos,
Nesse exemplo de permutação, eu vou utilizar os 10 algarismos, certo? Em outras palavras, as permutações são os arranjos de n elementos tomados de n aí. Então, vamos utilizar todos os nossos elementos. Portanto, permutação de n é igual ao arranjo de n tomado de n aí, certo? Então, que é igual a n fatorial, vamos relembrar a nossa fórmula lá de arranjo. N fatorial sobre n vezes o k. Como é que está tomando? Lá a gente tomava de k a k. Como que está tomando de n a n? Então vai ser n menos n, certo? É igual n fatorial aqui em cima, n menos n, 0. 0 fatorial. Como é que tomou lá no início, como pré-definição? Lembra que a gente tomou? 0 fatorial igual a quanto? Igual a 1. Então, 0 fatorial é 1. N fatorial sobre 1 é o próprio n fatorial. Então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Simples, né? Não tem muito o que dizer, certo? Eu tenho 10 algarismos. Para me formar 10 algarismos com 10 números, para me formar um número com 10 algarismos distintos, não mais é do que pegar o fatorial de 10, certo? Permutação com repetição. Se tivermos elementos repetidos na permutação, calculamos a quantidade de permutações como. Então, da mesma forma, n fatorial, agora aqui sobre os elementos repetidos. Então, se eu tenho aqui 10 algarismos, né? Vamos tomar como 10, como 9, né? Como número de telefone. Então eu tenho aqui 9 possibilidades aqui. Então eu vou repetir o número 2 vezes, então é 2 fatorial. No mesmo telefone eu vou repetir o 3 5 vezes, então 5 fatorial. Então aqui embaixo são os números que a gente pode repetir, quais são as possibilidades. O n é um número, 2 é um número, o n é outro número. Então aqui são as possibilidades para cada elemento ser repetitivo, certo? Então se eu puder repetir o número 2 vezes, vou colocar aqui 2 fatorial, certo? De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar no banco de 5 lugares para tirar uma foto? Resolução. Então vamos resolver esse problema aqui simples, né? Vamos utilizar a permutação simples P de 5, certo? Então é fácil de resolver porque aqui nesse problema, a minha permutação aqui, sem repetição, porque uma pessoa não pode contrariar a lei da física e sentar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então a pessoa não pode estar em 2 lugares diferentes na foto. Então a gente vai tomar a permutação sem repetição, ou seja, P de n. Como o nosso n de elementos é 5, a gente vai tomar a P de 5. Então P de 5 é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então existem 120 maneiras diferentes das 5 pessoas da família sentar-se num banco de 5 lugares para tirar uma foto, certo? Então é bem simples essa resolução. Agora outra. Calcule o número de anagramas da palavra Araraquara. Araraquara é o nome de uma cidade aqui do interior de São Paulo. De início, o número de letras da palavra é 10. Então a gente vai tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 letras na palavra. Os tipos de letra existentes são: tenho 5 letras A, 3 letras R, uma letra Q e uma letra U, certo? Então basta que sejam substituídos na fórmula os valores da seguinte maneira. Então aqui tem que anagramas é uma sequência de letras, tendo significado ou não. Então a gente vai pegar todas as letras de Araraquara, que a gente já escreveu aqui, e formar anagramas com ela. Quantos anagramas diferentes será que eu vou ter? Certo? Então a gente vai tomar então um P de 10, tendo os elementos repetidos 5 e 3. Porque eu tenho 5 letras A e eu tenho 3 letras R, por isso 5 e 3. Então a gente vai ter 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial, que é o que repete, certo? Então eu vou ter 10, 9, 8, 7, 6 vezes 5 fatorial, que a gente parou no 5 novamente fatorial, porque o maior número fatorial aqui embaixo é o 5, então eu também paro para poder cancelar de uma forma mais rápida. Então eu vou ter
5 fatorial cancelando com 5 fatorial. Vamos cancelar então 5 fatorial, só para ficar mais fácil da gente poder observar. 5 fatorial cancelando com 5 fatorial. 3 fatorial. Quanto que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Que é, vamos calcular aqui então, 3 fatorial. Que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então o 6, o 3 fatorial, que é igual a 6, pode ser cancelado com o 6 fatorial aqui de cima, porque tudo está multiplicando, certo? Então, o 3 fatorial cancelou com o 6 fatorial. O que sobrou embaixo? Sobrou nada, então sobrou 1, certo? E aqui em cima, 10, 9, 8 e 7, novamente, né? Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é igual a 5.040 possibilidades. Então, existe 5.040 anagramas diferentes com as letras da palavra Araraquara. Parece não ser muito, né? Mas existem mesmo 5.040 possibilidades. Por que existem tantas possibilidades? A letra Q pode estar aqui em primeiro, mas depois da letra Q pode ser um O, ou pode ser um A, ou pode ser um R. E a próxima pode ser um A, pode ser um R, pode ser um U, se não se ele antes. A letra Q ela pode estar em qualquer uma das casas, né? Tomando que a gente tem assim, né? É uma cada para uma letra aqui depois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a letra aqui ela pode estar aqui, né? Essa casa pode estar nessa, pode estar nessa. As letras A, como que elas podem ser distribuídas aqui? As letras R, a letra O pode estar aqui, pode começar aqui, pode ser a última. Então por isso que existem inúmeras possibilidades, certo? Então a diferença de permutação sem repetição é o n fatorial, e permutação com repetição é n fatorial sobre as repetições fatoriais embaixo, certo? Como aqui eu tinha 5 letras A se repetindo, tinha que dividir por 5 fatorial. Como tinha 3 letras S, também tinha que dividir por 3 fatorial também. A letra Q é uma só, então não faz diferença. A letra U também não faz diferença, certo? Vamos para o próximo conceito, então. O último conceito de combinação para a gente revisar é o conceito de combinação. Então as combinações são como os arranjos, porém a ordem dos elementos que compõem o resultado não importa. Ou seja, o resultado ABC é considerado igual a um resultado ACB. Neste caso, fala-se das combinações de N elementos tomado KK. Então, por exemplo, um exemplo claro aqui dentro da nossa sala de aula eu tenho 30 alunos nessa sala. A gente vai formar vários trios com esses 30 alunos. Então, quantos trios a gente pode formar? Então, o trio formado é por Antônio, Maria e João. É o mesmo formado por Maria, João e Antônio. É o mesmo formado por João, Antônio e Maria. Então a ordem que eu sortear os três não vai importar. Se eles estiverem no mesmo grupo, o grupo sempre vai ser o mesmo, formado pelos três, certo? Então vamos lá, e sorteio o João. Depois sorteio o Antônio, depois sorteio Maria. Formou um trio. A ordem de sorteio dos três não alterou o grupo, certo? Então é isso que diz o conceito de combinação. A ordem dos elementos não importa, então o resultado ABC é igual a CB, certo? Então a fórmula está aqui. Então a combinação de n elementos tomados KK é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial vezes o k fatorial, certo? Então por exemplo, uma escola fará um sorteio de 3 ingressos, um para cada aluno entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Então é o mesmo que eu acabei de explicar, né? Então a gente tem uma combinação com 10 alunos, eu vou pegar 3 alunos para ganhar os ingressos, certo? E não pode repetir. Então eu vou ter aqui
10 fatorial sobre 3 fatorial, que só muda a ordem, né? Mas não tem importância que a multiplicação, então a ordem dos fatores não vai alterar o produto, certo? Então eu vou ter 3 fatorial, que é a quantidade de alunos que eu vou sortear. 3 fatorial vezes 10 menos 3, né? Menos 3 é 7, vai ficar 7 fatorial, está aqui. 10 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial. Porque os fatoriais se multiplicam, né? Então está aqui. Então a gente vai ter 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Se eu quisesse continuar, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 até chegar no 1. Certo? Aqui embaixo eu vou ter 3 fatorial, 7 fatorial. Como a gente já chegou aqui em cima, o maior fatorial que eu tenho no de baixo, eu posso parar para facilitar a nossa resolução. Porque o 7 fatorial, como tanto em cima e embaixo está multiplicando, eu posso cancelar ambos para facilitar, certo? Então 7 fatorial sobre 7 fatorial eu posso cancelar. Nada mais é que eu fazer o que, né? Quando eu falo cancelar, é fazer isso daqui, ó. Vamos colocar uma equação aqui, né? Para a gente poder observar o que é esse cancelar. Então eu teria 10 vezes 9 vezes 8 vezes. É uma fração, né? Então teria 10 vezes 9 vezes 8 e aqui 3 fatorial. Como tudo está multiplicando, eu posso afirmar que isso daqui é igual a isso daqui. Por quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Então isso está correto aqui. 3 fatorial vezes 7 fatorial, como eu tenho desse lado. 7 fatorial sobre 7 fatorial, propriedade lá da matemática básica, né? Um número dividido pelo mesmo número é 1, né? X dividido por x é 1. Então por isso que a gente cancela, né? Porque 1 vai multiplicar isso tudo, então vai continuar essa parte aqui que a gente tem aqui embaixo, certo? Então 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então a gente tem em cima 720, embaixo 6. 720 por 6, 120, certo? Então esse é o nosso resultado. Aqui também eu poderia calcular de uma outra forma, né? Se a gente quisesse pensar aqui nessa parte, né? Então, por exemplo, como tudo está multiplicando, então eu poderia ter, então, aqui, para ficar mais fácil, né? Para ir cancelando. Ou calcular a multiplicação, como a gente fez aqui também. Mas eu vou dar outro exemplo também, porque alguém pode ter pensado dessa forma. Então, 10 vezes, então é uma fração, né? 10. A gente pode ver que o 9, ele divide por 3, que é 3. Então eu tenho aqui 9 dividido por 3, ele resulta em 3. Então tá aqui, 3, como 9 está em cima, 3 ficou em cima, certo? Vezes o 8, ele cancela, ele divide 2. Então 8 é divide não, 8 é divisível por 2, né? 8 dividido por 2 é 4, então eu posso continuar aqui, 4. E 1 pode ficar embaixo, né? Então eu teria então 10 vezes 3 vezes 4 dividido por 1 é o próprio número que está em cima. Então 3 vezes 4, 12, então ficaria 10 vezes 12, que é igual a 120. O mesmo resultado que a gente encontra aqui no final dessa outra forma, certo? Então esse é um exemplo de combinação que a gente utiliza de N elementos tomado kk, certo? Sendo que o resultado em que são sorteados os elementos não importa. Tudo bem? Então é isso que eu queria passar revisar um pouquinho com vocês.
Agora vamos resolver alguns exercícios, certo? Vamos lá. Primeiro exercício. Existem 6 caminhos diferentes ligando as escolas E1 e E2 e 4 caminhos diferentes ligando as escolas E2 e E3. De quantas maneiras é possível ir da escola E1 para a escola E3 passando por E2? Então vamos construir o nosso problema. A gente pode construir o nosso problema. Então eu vou ter aqui a minha escola E1, E2 e E3. Vamos construir a nossa escola E1, E2 e E3. A gente vai tomar alguns caminhos, né? Então de E1 para E2 eu tenho quantos caminhos diferentes? 6 caminhos diferentes. Então de 1 para 2 eu tenho 6 caminhos, certo? Vamos colocar um de cada cor aqui, né? Só para colocar um branco, colocar um vermelho, vamos colocar mais forte para a gente poder ver. Aqui vamos colocar, vamos deixar essa cor, né, roxinha. Aqui vamos colocar mais clara, aumentar a espessura, né, para ficar mais visível. Aqui a gente vai colocar, vamos colocar um verde aqui, e aqui vamos colocar um amarelo, certo? Então tem 6 possibilidades aqui, né? Vou mostrar aqui as 6 possibilidades de ir para a escola 1 para a escola 2. E da escola 2 para a escola 3. A gente vai ter quantas possibilidades? 4. Então eu vou ter 1, 2, 3 caminhos, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar um roxo, né? Vamos colocar aqui dourado. Aqui vamos colocar um cinza. Por fim, vamos colocar um laranja. Então, tem aqui da escola 1 para a escola 2, 6 caminhos diferentes, da escola 2 para a escola 3, 4 caminhos diferentes. De quantas maneiras eu posso ver dessa escola passar para 2 e depois de 2 e para 3. É isso que o problema está pedindo. Quantas possibilidades diferentes eu tenho. Né? Então, o que é isso daqui? Passando de 1 para 2, de 2 para 3. Então, o que será que é isso? Será que é arranjo com repetição? Que a gente vai utilizar essa fórmula aqui, né? Essa fórmula. Arranjo com repetição. A gente vai utilizar arranjo sem repetição, né? A gente vai tomar permutação sem repetição, permutação com repetição, ou a gente vai utilizar combinação. Quais serão as possibilidades que a gente vai tomar? Então, primeira coisa,
Quantas possibilidades eu tenho de ir da escola 1 para a escola 2? 6. Então eu vou tomar o quê? Eu vou ter o quê? 6 possibilidades de caminhos. Então eu vou ter... o quê? 6 possibilidades. E da escola 2 para a escola 4, eu vou ter 4 possibilidades. Se eu quero passar de 1 para 2, de 2 para 4, tenho que passar por essas possibilidades. E elas não podem se repetir. Então, as duas possibilidades não podem se repetir. Então, já não pode ser arranjo com repetição. Vai ser arranjo sem repetição? O que vocês acham? Ou vai ser permutação sem repetição? Se a gente olhar, ó, é o que a gente vai utilizar, ó, permutação sem repetição. Ou combinação. O que vocês acham? Então, nada mais é aqui. Tem 6 possibilidades e 4 possibilidades. Isso, na verdade, é o que? Não é nenhum daqueles 4. Nada mais é que o nosso princípio fundamental da contagem. Então, é bom a gente prestar atenção. Nem sempre, quando a gente trata de possibilidades, vai ser um desses conceitos, né? Arranjo, permutação ou combinação. A gente pode utilizar simplesmente o princípio fundamental da contagem, que diz: se um experimento é composto por eventos A, B, C, D, Z, ou infinito, né? Cada evento pode ter N resultados diferentes para cada evento, então o total de resultados possíveis para o experimento é dado pelas multiplicidades dessas possibilidades, certo? Então nada mais é que a gente tem que fazer aqui é multiplicar 6 por 4, certo? Então vamos multiplicar aqui 6 por 4, certo? E 6 vezes 4 nada mais é que 24. Então aqui eu vou ter 24 trajetos, então seriam os 4 e 24. Então eu vou ter 24 trajetos de ir da escola 1 para a escola 3, passando pela escola 2, certo? Então aqui a gente utilizou o princípio fundamental da contagem. Então a nossa resposta aqui é a alternativa D, né? que é 20. Certo? Então essa é a nossa resposta. Tudo bem? Então 24 caminhos, 24 trajetos diferentes. Então ainda temos alguns minutos para a gente poder continuar. Então vamos simplificar a nossa expressão agora. Lembra que a gente estuda um pouquinho de fatorial? Então vamos trabalhar um pouco com o fatorial. Então vamos simplificar aquela expressão, né, que a gente fazia lá quando chegava no fatorial maior. Então vamos lá. Temos esse aí aqui. Ação. Vou colocar adesível, né? Porque o fundo já é preto. Então vamos lá. Então em cima. O que é n fatorial? N fatorial nada mais é que n vezes o seu antecessor. 1. Quem que é o antecessor? 2. Assim sucessivamente. Até chegar no 1. Certo? E embaixo, se colocar nossa fração aqui, né? Então n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até chegar ao nosso número 1. E aqui embaixo, quem que é aqui embaixo? Então n mais 1. Então nosso n mais 1 é o nosso primeiro. Agora, quem que é o sucessor de n mais 1? N mais 1 menos 1. Menos 1 mais 1 cancelado, sobrar o próprio n. Vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim infinitamente até a gente chegar
no 1, certo? Então a gente pode cancelar aqui algumas coisas, né? Então, por exemplo, lembra quando eu falei quando a gente chegasse no maior fatorial que tinha em cima e embaixo, a gente podia cancelar? Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Aqui a gente tem n menos 1 até chegar no 1, ou seja, nada mais é, aqui por exemplo, o n, que é n vezes n menos 1 até chegar no 1. A gente pode cancelar isso daqui com esse aqui que está aqui embaixo, que é a mesma coisa. Então nada mais é do que fazer o que aqui? Nada mais é do que a gente ter n fatorial embaixo n mais 1 vezes n fatorial. Porque eu vou ter n fatorial tanto em cima quanto embaixo. Então a, gente, é a mesma coisa que a gente cancelar um com o outro. Certo? Então a gente vai sobrar então. Nossa resposta vai ser o que então? Vai sobrar então, em cima vai sobrar 1, porque está multiplicando no fatorial, né? Como tem nada multiplicando é 1. Embaixo vai sobrar n mais 1, certo? Então, n fatorial sobre n mais 1, tudo isso fatorial, é igual a 1 sobre n mais 1, que nada mais é que a nossa alternativa A. Tudo bem? Então essa é a nossa resposta, né? Bem simples da gente poder resolver. Então vamos resolver mais isso aqui para a gente poder terminar com a aula de hoje, certo? Então vamos lá então. Vamos inserir aqui nossa ferramenta de equação matemática. Localizar. Então a gente vai ter a mesma situação do exercício passado. A gente pode ver que o de cima ele é maior que o de baixo. Então a gente pode esquecer o menor, trabalhar sempre com o maior para a gente poder chegar no menor, certo? Então a gente deixou o menor como estava e trabalhou com o maior até chegar no nosso menor. Aqui a gente vai fazer esse mesmo passo agora bem mais rápido. Qual que é o menor? 18. Então a gente vai trabalhar com 20 até chegar no 18. Então a gente vai ter 20 vezes 19 vezes 18. Ah, cheguei no 18? Posso parar a minha conta e deixo no 18 fatorial. Embaixo eu já vou ter 18 fatorial. Certo? Então 18 vai cancelar com 18, que eu estou multiplicando. Vai ficar 20 vezes 19. 20 vezes 19 é 380. Então a gente pegou aqui o 18, da mesma forma que eu peguei aqui o n fatorial. Certo? Então é isso que a gente fez. Ó. Aqui eu tinha n fatorial em cima e embaixo. Aqui eu tenho 18 fatorial em cima e 18 fatorial embaixo, certo? Então ficou 20 sobre 20 vezes 19, que é 380. Então aqui a gente pode encerrar a nossa aula de hoje, mas na próxima aula a gente pode continuar a resolver os nossos exercícios que a gente tem ainda, né? Trabalhar um pouco mais com os conceitos de análise combinatória, né? De competição, permutação e combinação, que a gente tinha preparado aqui nos próximos exercícios, além de poder resolver aquele problema das placas, né? Que eu disse no começo, né? Que a gente ia calcular as possibilidades de placas aqui para o nosso problema, certo? Então a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula, certo?